Glórias ao teu nome, Senhor. A glória do Senhor, ela está tão palpável nesse lugar. A presença majestosa do Senhor, ela é tão real aqui. E se eu fosse você, eu não perdia nada do que Deus tem liberado nesse altar, nesses dias, nesta igreja. Deus está construindo algo novo nas nossas vidas. Deus está nos preparando para viver o extraordinário. Deus está nos preparando para viver um tempo de colheitas sobrenaturais, um tempo de salvação em massa. E eu e você somos aqueles que Deus tem preparado e equipado para esse tempo. Amém? Quantos creem nisso? Amém? Quantos têm mergulhado na presença de Deus nesses dias? Amém? Aleluia. E enquanto as crianças de 4 a 9 anos podem subir para o culto das crianças, os irmãos podem se assentar. Hoje pela manhã foi um culto maravilhoso, uma presença de Deus também maravilhosa. E Deus fala conosco das diversas formas. E desde o início do culto, das canções, Deus vem falado muito no meu coração, no meu espírito. E cada canção que nós ministramos aqui, você vai perceber que está tudo totalmente alinhada com a palavra que iremos compartilhar aqui, em nome de Jesus, eu e o nosso amado Espírito Santo. Amém? Abra sua Bíblia aí, ou liga sua Bíblia, ou veja no telão aqui, Salmos capítulo 91. Eu quero falar a respeito do tema Vivendo no Ambiente de Deus. Salmos capítulo 91. Há um ambiente que Deus prepara para nós. Há um ambiente que nós podemos desfrutar da pessoa do Senhor, da glória do Senhor. E nós precisamos conhecer a respeito desse lugar, para que possamos não somente conhecer, mas habitar nesse lugar. O convite de Deus para nós é que nós habitemos nesse ambiente. E você vai entender por quê. Diz o texto, diz a palavra do Senhor: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra, e vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos abrimos à ação do Teu Espírito. Fala conosco, traduz no nosso espírito os fundamentos da Sua palavra, aquilo que precisamos, ó Pai, aprender, aquilo que nós precisamos abandonar, aquilo que nós precisamos nos despertar, e aquilo que nós precisamos nos apegar com firmeza, Pai. Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Salmo bastante conhecido de todos nós. Salmo bastante conhecido, como eu disse. É um salmo extraordinário, um salmo fascinante para todos nós. Mas, muito mais do que um salmo bonito, é algo que nós precisamos compreender as verdades que esse salmo carrega, as verdades da palavra do Senhor, que para nós, sabe, são tão preciosas, que nos leva a conhecer esse lugar em Deus e a desfrutar desse lugar em Deus.
Como eu disse, o tema é o ambiente de Deus. Esse salmo expressa exatamente o poder que há em viver nesse ambiente de Deus, nesse ambiente de glória, nesse ambiente de poder, nesse ambiente de livramento. E muitas pessoas, eles conhecem esse Salmo 91 e usam esse salmo de uma forma equivocada, de uma forma mística. Muitas vezes as pessoas deixam a Bíblia aberta em cima de uma estante ou em cima de um lugar, aberta no Salmo 91, todos os dias ali passa o espanador para tirar poeira, mas simplesmente como algo decorativo, como algo místico. E queridos, não tem valor algum você ter a Bíblia aberta em cima da estante. O que tem valor é a Bíblia viva no seu coração, como verdade absoluta, como fundamento na sua vida, como fundamento, como direção. Aí sim, você vai entender e desfrutar desse lugar em Deus, desse lugar desse ambiente de segurança, nesse ambiente de vitória. Por isso, não basta simplesmente conhecer a Bíblia, não basta simplesmente ter versículos de cor. É preciso que essas verdades de Deus sejam implantadas no nosso coração e que se tornem verdades, que se tornem realidades nas nossas vidas. Aí sim, nós vamos poder experimentar esse lugar de abrigo, esse esconderijo do Altíssimo, nesse ambiente de Deus que a palavra nos orienta aqui. Amém? O texto ele fala claramente a respeito de dois ambientes. O texto ele mostra que há o ambiente de Deus, e há também um ambiente do mundo, que é um ambiente que está sob o poder do maligno. O ambiente de Deus, o abrigo, o esconderijo do Altíssimo. Esse é o ambiente de Deus. O texto fala aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Deus Todo-Poderoso, do Deus Onipotente. Existe um lugar em Deus. Então, o esconderijo do Altíssimo, o ambiente de Deus não é um lugar místico, mas é um lugar em Deus. É uma posição que nós temos em Deus, uma posição de fé, de confiança, de entrega, que só os íntimos experimentam. Aqueles que relacionam com Deus em intimidade, que se relacionam com Deus em verdade, também com a sua palavra, como fundamento na sua vida. Estes sim vão experimentar esse abrigo, esse ambiente de Deus que a palavra nos garante aqui. Habitar no esconderijo do Altíssimo ou habitar no ambiente de Deus significa estar sob a proteção divina. Você imagina 24 horas por dia você está sob a proteção do Deus Todo-Poderoso. 24 horas por dia, estando acordado, estando dormindo, sob a proteção do Deus Todo-Poderoso. Isso é maravilhoso para nós. Então significa habitar neste lugar de proteção, nesse lugar de proteção divina, né? E no original, essa palavra, o esconderijo do Altíssimo, no hebraico ela tem o significado de cobertura, refúgio, lugar secreto. Então aquele que habita num lugar secreto. Olha que tremendo isso. Há um lugar secreto que Deus nos esconde. Deus nos esconde nele. O ambiente de Deus é assim, é um lugar onde nós somos escondidos, onde os perigos do mundo não nos atingem, não nos afeta, não nos destrói. É um lugar seguro. Por isso é muito importante que todos nós saibamos disso. Olha o que diz o próprio texto. Eu li o texto aqui, você pode ler, marcando, anotando. Quantos privilégios nós temos ao habitar nesse lugar. A própria palavra fala aqui nesse mesmo texto que eu li, que esse lugar, esse esconderijo, esse refúgio, esse ambiente de Deus é um lugar de abrigo, é um lugar de descanso, é um lugar de segurança, de livramento, de provisão, de confiança, de proteção, de socorro na hora da adversidade. É um lugar de fidelidade, orações respondidas. É um lugar onde Deus nos dá honra, e um lugar de longevidade e de salvação. Olha que maravilhoso isso. Tudo isso contido no ambiente de Deus. Tudo isso direito para mim e para você, quando nós decidimos habitar nesse lugar, nesse esconderijo, neste lugar seguro. É um lugar de glória, é um lugar onde a glória de Deus se faz presente.
É tão maravilhoso quando nós olhamos para a palavra de Deus, homens que viveram nesse lugar, homens que mesmo em cisternas viveram no ambiente de Deus, mesmo escravo no Egito, viviam no ambiente de Deus, mesmo preso em uma cadeia, viviam no ambiente de Deus, mesmo dentro de uma fornalha de fogo ardente, aquilo não era, aos olhos do mundo, era um lugar de juízo, era um lugar de morte, mas aos olhos de Deus, para quem vive no ambiente de Deus, a fornalha era um lugar de manifestação da glória de Deus e de experimentar milagre. Daniel dentro da cova de leões, aquele era um lugar de morte, um lugar de juízo, de condenação, no ambiente do mundo, no ambiente do diabo. Mas no ambiente de Deus, Daniel descansou, Daniel dormiu no meio dos leões. Olha que coisa tremenda, os leões famintos, ali viraram um travesseiro para Daniel, porque aquele não era um ambiente do mundo, aquele era um ambiente de Deus. O ambiente de Deus estava manifesto naquele lugar. Que maravilhoso isso. Quando nós descobrimos isso, a importância de habitar neste lugar, nesse ambiente de Deus, nós não vamos ter medo, nós não vamos ter pânico, nós não vamos ficar acorrentados mais com coisas desse mundo, não vamos ter medo, sabe, das coisas, dos relatórios negativos, não teremos medo das más notícias, porque sabemos que o que nos governa, o que nos conduz, é o ambiente celestial, é a cultura celestial, e não as coisas terrenas. Amém? Glória a Deus. É importante que saibamos que ambiente de Deus não é um lugar físico, não é o templo, né? Que muitas pessoas acham que o ambiente de Deus é a igreja, o templo, são os templos, e não é verdade. É óbvio que num lugar como esse, de ajuntamento de pessoas sedentas por Deus, apaixonadas por Jesus, é um lugar ideal para que Deus venha de perto, que Deus se manifeste, sim. Mas o ambiente de Deus é todo lugar onde Deus é desejado, onde Deus é adorado, onde Deus, sabe, Ele é alguém que, sabe, que desperta interesse das pessoas. Esse lugar pode ser a tua casa, esse lugar pode ser no seu trabalho, pode ser dentro de um ônibus, pode ser na sua faculdade, onde você estiver, aquele pode ser um ambiente de Deus, porque Deus não habita mais em templos, Deus habita em pessoas. Deus habita em mim, Deus habita em você. Então, onde nós estamos inseridos é um lugar onde o ambiente de Deus está presente. É um lugar propício para milagres. Você percebe Jacó ao longo da sua vida, né? Logo que ele foi abençoado pelo seu pai Isaac, Jacó, ele faz algo ali, ele se quebranta diante do Senhor, ele pede o socorro de Deus, ele pede, meu Deus, me ajuda a ter êxito. Ele havia recebido do seu pai direção para que ele arrumasse uma esposa da sua linhagem, e Jacó então faz um compromisso com Deus, fala: Senhor, você comigo, me dá êxito em tudo isso, me protege, me guarda. E ele buscou o Senhor, ele clamou ao Senhor, ele desejou a presença de Deus ao seu lado. Ele entendeu que conquistar, ele entendeu que o que ele iria fazer sem a glória de Deus não teria sentido. E Deus então vem naquele lugar, a glória de Deus vem. Jacó tem um sonho maravilhoso, ele tem um sonho, ele tem uma experiência tremenda com o Senhor, e ele viu anjos subindo e descendo, ele viu o trono, ele viu a glória de Deus, e ele recebe ali uma palavra, Deus reafirma as promessas para ele, as promessas feitas a Abraão, Deus reafirma para Jacó, e Jacó levanta maravilhado, ele estava deitado sobre uma pedra, como travesseiro, ele levanta maravilhado, ele diz: que lugar temível é esse? Que lugar maravilhoso, este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Era um lugar comum, não era um templo, mas era um lugar onde alguém desejoso da glória de Deus estava ali clamando. E ele deu, aquele lugar se chamava Luz, e a partir daquele momento Jacó deu o nome de Betel, casa de Deus. Então aquele se tornou um marco na vida de Jacó e do povo de Deus, aquele lugar, porque alguém atraiu a glória de Deus naquele lugar, alguém atraiu o favor de Deus, um ambiente para Deus ali. Esse mesmo Jacó, em um momento da sua vida, em um momento em que ele havia decidido consertar a sua vida, voltar à casa dos seus pais, para se consertar com seu irmão, Jacó também passa em um vale. Aquele era simplesmente um vale, o val de Jaboque. E Jacó naquele momento, desejoso
pela glória de Deus, querendo fazer a coisa correta, Deus mais uma vez vem ali. Deus mais uma vez se manifesta, e Jacó, mais uma vez ele experimenta desta glória, naquele ambiente que era um vale, que era um val de Jaboque, se tornou um ambiente de Deus. E Jacó sai dali, ele entrou naquele lugar, naquele ambiente, como Jacó, como trapaceiro, como enganador, mas ele sai daquele lugar como Israel de Deus. Olha que tremendo isso. Quando nós entramos no ambiente de Deus, queridos, a coisa acontece. Quando nós entramos no ambiente de Deus, Deus nos mostra para nós mesmos. Deus mostra a nossa própria realidade para nós. Isaías entrou no ambiente de Deus. O que aconteceu? Ai de mim, que sou pecador. Eu sou um homem de lábios impuros. No ambiente do mundo é tudo normal. No ambiente do mundo essas coisas não são reveladas. Mas no ambiente de Deus, o pecado vem à tona, a sujeira vem à tona, os perigos vêm à tona, aquilo que são as marcas do mundo, elas não são reveladas. E no ambiente de Deus, a brasa do altar vem, toca, e somos transformados por essa glória. Por isso que é importante esse entendimento desse ambiente de Deus. O texto também fala do ambiente do mundo. A palavra do Senhor nos diz que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. E o texto mostra também que há esse mundo, esse ambiente do mundo que é governado por Satanás. 1 João capítulo 5, versículo 19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Esse é o ambiente do diabo, o mundo. O mundo é o ambiente do diabo. Nós estamos no mundo, não estamos? Mas não fazemos parte dele. O mundo está sob o poder do maligno, mas eu e você não estamos sob o poder do maligno. Quantos fazem parte da pátria celestial aqui? Levanta a sua mão. Queridos, então você não está sob o poder do maligno. Você está debaixo da potente mão do Deus Todo-Poderoso. Você está abrigado no esconderijo do Altíssimo. Essa é a minha realidade, é a sua realidade. Por isso, as aflições do mundo não podem nos paralisar, não podem nos deter, não podem nos fazer desistir, porque nós não somos do mundo. Nós não somos conduzidos por aquilo que o diabo diz, por aquilo que o diabo faz. Não, nós somos conduzidos por aquilo que Deus disse, pelas verdades de Deus. Por isso que nós não podemos ser confundidos, não podemos nos distrair nesse ambiente do mundo, que é um ambiente de engano, de mentiras. O ambiente do diabo, o próprio texto fala, que é o lugar de laço do passarinheiro, o lugar de veneno mortal, um lugar de pavor noturno, de flecha que voa de dia, de peste, de pragas devastadoras, de guerras, de tropeços, de cobras e leões, e também de medos, de pânico noturno. Esse é o ambiente do mundo, esse é o que o mundo tem para as pessoas, muito diferente daquilo que tem no ambiente de Deus. Por isso, a nossa decisão em que lugar nós vamos habitar, em que lugar nós vamos fazer parte, faz toda a diferença nas nossas vidas. Amém? O texto fala também a respeito de muitas promessas de livramento. Muitas e muitas promessas de livramento para aqueles, porém, apenas para um tipo de pessoa. A promessa não é para todas as pessoas. A promessa não é para aqueles que vivem no ambiente do mundo. A promessa não é para aqueles que simplesmente acreditam em Deus, que sabem que Ele existe. Não. A promessa é para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, que se escondem, que descansam à sombra do Todo-Poderoso, aquele que faz do Senhor o seu refúgio. Essa promessa é para esse tipo de pessoa, não para a pessoa comum, para todos. Para aquele que tem simplesmente uma Bíblia na estante, não. É muito mais do que isso, é um lugar para os filhos de Deus. São promessas para filhos, para os filhos de Deus. É tão interessante, nós que somos pais, você que é pai, você que é mãe, consegue dimensionar um pouco do que Deus quer dizer aqui. O cuidado dele para com os seus filhos, não é? As promessas de livramento para os seus filhos. Nós que somos pais sabemos, não é? O quanto nós nos empenhamos para proteger os nossos filhos, o quanto nós nos doamos
em favor dos nossos filhos. Quantas e quantas vezes, quando alguém mexe com um filho, mexe com uma filha, nós ficamos furiosos, não é assim? Ninguém bate no meu filho, ninguém mexe com meu filho, ninguém acorrenta, ninguém escraviza meu filho, porque ele tem pai, ele tem mãe. Nós, como pais, temos esse cuidado, esse zelo, de proteger, de livrá-lo de todo perigo. Se o seu filho for atravessar uma rua, um carro vier, a gente entra na frente para proteger o filho, para tirar o filho ali. Você entra numa briga com alguém para tirar o seu filho dali, não é assim? E Deus é a mesma coisa, mexeu com meu filho, mexeu comigo. Mexeu com meu filho, mexeu comigo. É assim que Deus também trabalha. Deus luta as nossas lutas. Deus sonha também os nossos sonhos. Porque Ele é Pai. Ele é Pai. E se nós habitarmos no ambiente dEle, nós estaremos seguros. Amém? Mas e se as enfermidades bater na nossa porta? Se os medos da vida, se os perigos da vida bater na nossa porta, se as adversidades, o desemprego, se os pavores baterem na nossa porta, o que fazer? Vamos desesperar? Vamos nos descabelar? Vamos murmurar? Vamos retroceder? Vamos voltar para o Egito? Vamos desistir de Deus? Não. A palavra do Senhor nos fala algo tão poderoso aqui no versículo 1 e no versículo 2. O salmista fala algo maravilhoso para nós. Olha o que diz aqui, versículo 1 e 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Quando essas dificuldades baterem na sua porta, ao invés de a gente reclamar, descabelar, de se lançar num quarto escuro com medo de depressão, coisas assim, não. O que nós vamos fazer? Eu posso dizer. O texto diz aqui, aquele que está no abrigo do Altíssimo pode dizer, tem autoridade para dizer: Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha segurança. Não é o laudo médico que me conduz, não é aquilo que o mundo diz que me conduz, não são os medos, não são os diagnósticos, não. Eu me abrigo no Senhor, o Senhor é o meu abrigo, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha segurança, o Senhor é a minha realidade. Aplauda o Senhor por isso. O Filho de Deus pode dizer isso. O Filho de Deus, ele tem autoridade do céu para dizer essa verdade. Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio. Não é todo mundo que pode dizer: Senhor, Tu és o meu refúgio, minha fortaleza. Todo mundo fala isso. Todo mundo fala: Senhor, o Senhor é minha segurança, o Senhor é minha fortaleza. Mas muitas vezes como um jargão, como algo religioso. Mas a Bíblia fala que aquele que faz do Senhor o seu refúgio, aquele que faz do Senhor o seu abrigo. E o que é fazer do Senhor o seu refúgio? É estar conectado nele 24 horas por dia. É estar mergulhado no Senhor, é fazer da palavra do Senhor o seu escudo, a sua proteção, os seus fundamentos. É abrigar, nos braços do Senhor. É fazer da palavra do Senhor essa realidade para nós. Essa pessoa, esse homem, essa mulher pode dizer para a circunstância: Você não tem poder sobre mim. Você não tem mais legalidade sobre mim. O seu casamento está passando por luta. Você pode dizer ao Senhor: Senhor, a minha segurança é o Senhor, a minha fortaleza é o Senhor. Eu creio que tudo vai ficar bem, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O mundo é um lugar cheio de muitos perigos, cheio de muitas armadilhas, cheio de muito engano, de muitas setas, atrativos aparentes. Se nós não conhecermos esse lugar em Deus de esconderijo, nós corremos o risco de ser atraídos para esse ambiente do mundo. O trabalho do diabo é nos tirar desse lugar em Deus. O trabalho do diabo é nos roubar do ambiente de Deus e nos levar para o ambiente do mundo. Mas a palavra do Senhor diz que Deus já nos tirou do império das trevas. Jesus já nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, a qual nós temos redenção, perdão dos pecados. Então já aconteceu o inverso. Jesus, quando foi para a cruz, Ele já nos tirou do ambiente do diabo. Nós somos agora parte do ambiente celestial. Então essa é a nossa realidade.
O mundo é cheio de perigos. Eu quero destacar aqui 5 perigos que eu e você estamos o tempo todo expostos. A esses 5 perigos que o próprio texto aqui nos esclarece. São muitos perigos, mas eu vou falar apenas desses 5 perigos aqui que contém o Salmo 91. Primeiro perigo, perigos espirituais. Esse é o primeiro perigo que eu e você estamos expostos. O texto ele fala ali no versículo 3, ele o livrará do laço do caçador. O laço do caçador. Que caçador é esse? Ou o laço do passarinheiro? Que passarinheiro é esse? Que caçador é esse? Que o texto diz que Deus nos livrará. Esse é o primeiro perigo. Esse caçador é o diabo. Quem é que prende as pessoas em cativeiros? Quem é que prende pessoas em jaulas emocionais? Em sofismas, no engano? Quem é que acorrenta as pessoas aos vícios? Quem é que prende as pessoas com o objetivo de escravizá-las? É esse caçador, é o laço do passarinheiro, que arma armadilhas, que arma arapuca, para nos fazer cair, para nos fazer tropeçar, para nos matar, para nos roubar do ambiente de Deus. Esse é o primeiro perigo que o escritor aqui de Salmos, que o salmista nos alerta. Perigos espirituais. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O mundo inteiro está sob o poder do maligno. Eu li no texto no início, mas a palavra do Senhor nos alerta: sejam sóbrios e vigiem. Porque esse homem que tem o domínio do mundo, ele ruge como um leão, ele fica ao redor, ao derredor, rugindo como um leão, buscando quem possa devorar. Então, perigo espiritual. O diabo é aquele que lança dardos. O diabo é aquele que dá ideia, sabe, para desviar as pessoas da sã doutrina. O diabo é aquele que distorce, aquele que perverte. O diabo é aquele que, sabe, cria coisas com o objetivo de roubar as pessoas de Deus. Quantas e quantas segmentos religiosos existem no mundo? Você pensa que essa ideia é simplesmente ideia do homem? Não, a ideia do diabo. Laço do passarinheiro, laço do caçador, para roubar as pessoas de Deus. Quantos e quantos segmentos que afastam as pessoas de Deus, que não pregam o verdadeiro Deus, que não ensinam a verdadeira doutrina que foi ensinada por Jesus. Muitas delas excluem a cruz de Cristo. Muitas delas alargam a porta que é estreita. Existem pessoas até querendo atualizar a Bíblia para os nossos dias, quando é os nossos dias que precisa ser atualizado a Bíblia. É nós quem precisamos de fazer um upgrade. Somos nós quem precisamos voltar para aquilo que é mais moderno, para os ensinamentos mais atuais de todos os tempos, que são as Escrituras Sagradas. O livro mais antigo, porém, o livro mais atual, se renova todos os dias, e querem atualizar a Bíblia, para que a porta seja alargada um pouquinho mais. Por isso, queridos, é importante abrigarmos no abrigo do Altíssimo, estar, sabe, atentos a esses perigos que vêm do mundo, com aparência de bom, mas muitos deles são sofismas, heresias, que têm o objetivo maligno de roubar as pessoas do ambiente de Deus. Então vamos lá. Segundo perigo, perigos biológicos, que são enfermidades, coisas mortais, né? O texto fala aqui no versículo 3 e no versículo 6, ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Versículo 6. Aliás, vamos começar no versículo 5 aqui para dar sentido. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Então, nesse texto aqui, eu quero usar o termo pestes, o termo pragas, como doenças, como pestes de verdade. Enfermidades que surgem de vírus, de bactérias. Nós estamos expostos a tudo isso, não estamos?
Estamos em um mundo caído, estamos em um mundo que foi caído por causa do pecado, foi roubado por causa do pecado. Então estamos expostos a esses perigos o tempo todo, o veneno mortal, as pestes. Passamos por um momento de pandemia nos nossos dias, esse Covid-19, é H1N1, é dengue, é tantas outras doenças, tantas outras pestes e pragas, que nós vemos que muito disso são laço maligno, são perigos que nós estamos expostos. Mas eu quero lembrar você que é uma promessa de Deus, que Ele nos livrará de todas elas. Quantos creem nessa verdade? É uma verdade de Deus para aquele que habita nesse lugar em Deus. É uma verdade de Deus. Perigos biológicos. Há também, mas voltando um pouquinho, você percebe que todo lugar que nós vamos, quando nós entramos num ônibus, um metrô, se nós tivéssemos uma visão de alta definição, nós viríamos assim, infestações e mais infestações de bactérias. Aquilo que comemos, os alimentos, sabe, muitas e muitas bactérias ali. E o Senhor nos livra de tudo isso. Vamos lá, o terceiro perigo são perigos psicológicos que o texto fala. Versículo 5 também. Você não temerá o pavor da noite. Pavor da noite. O pavor da noite é algo que acorrenta muitas pessoas. Sabe, há medos, há pânico. Muitas pessoas têm medo de dormir por causa desse pavor noturno. Por causa do pânico, com medo do escuro, com medo da noite. Tem pessoas que não gostam da noite. Por causa desse demônio maldito que trabalha trazendo pânico, roubando as emoções, trazendo doenças nas suas emoções, trazendo caos na sua vida emocional, psicológica. Deus nos diz que Deus nos livrará, a palavra garante que Ele nos livrará de tudo isso. Promessa de Deus para nós, que habitamos nesse lugar. Quantas e quantas pessoas estão com as suas emoções desajustadas, por conta de rejeições, por conta de decepções, por conta de mentiras que o diabo vem contando a respeito de si mesmo. Engano que o diabo vem plantado, e isso tem trazido tantos males emocionais na vida das pessoas. Os terapeutas aqui da igreja sabem muito bem disso, melhor do que eu, né, pastor André? Como isso aflige as pessoas. Muitas pessoas são acorrentadas nas suas emoções por, sabe, a depressão literalmente, que acorrenta as pessoas a cativeiros emocionais. E nós precisamos estar atentos a tudo isso, não aceitar isso como normal. Há estatísticas que dizem números horríveis, de X% das pessoas têm ou vão ter depressão ao longo dos dias. Queridos, nós precisamos rejeitar isso em nome de Jesus. Nós temos, a nossa boca é uma boca profética. Não, isso é mentira, isso não vai acontecer. Pode acontecer no mundo, mas eu não estou mais no ambiente do mundo, eu estou no ambiente de Deus. A minha verdade não é isso, a minha verdade não é a estatística, a minha verdade é o que Deus diz a meu respeito. Por isso, queridos, nós precisamos dia após dia fazer vistorias das nossas vidas, para ver se algum desses perigos não tem nos influenciado, não tem nos parado, não tem nos tirado desse lugar, desse ambiente de Deus. Perigos psicológicos. Lembra Gideão? Gideão se sentia o menorzinho da sua casa, família mais pobre e o menor da sua casa, se sentiu coitadinho. Mas quando ele entrou no ambiente de Deus, ele se tornou poderoso guerreiro. Olha que lindo isso. Você não é o que o mundo diz, você não é o que o laudo médico diz, você não é o que a circunstância diz, você é o que Deus diz que você é. Isso precisa ser uma verdade nas nossas vidas. Aleluia. Existem também os perigos do acaso. Os perigos do dia a dia são algo que todo mundo está sujeito a acontecer, a ser atingido por algo assim. Por exemplo, uma bala perdida, um acidente de carro. Alguém sai desgovernado com seu carro e ali bate em alguém parado. Coisas comuns, perigos do acaso, tudo isso. Nós estamos expostos também, sim, ao carro que quebra do nada, a geladeira que queima do nada, circunstâncias do dia a dia comum, até isso diz o texto.
Olha lá no versículo 8, a parte B do versículo 8. Diz assim, peraí. Deixa eu ver se esse é o texto mesmo, gente. Só um minutinho aqui. Isso, o versículo 5, parte B. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Olha que legal. 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita. Pode estar chovendo canivete do seu lado, mas diz a palavra que você não será atingido. Olha que tremendo isso. Que promessa maravilhosa do Senhor para nós. Por isso, que esse lugar, esse esconderijo é algo tremendo para os filhos de Deus. Perigos do acaso, somos também livrados. Amém? Diz também a respeito dos perigos do juízo de Deus. Sabemos que Deus é um Deus que é juiz. Sabemos que Deus irá julgar as nações. Sabemos que Deus irá julgar todos aqueles que vivem no ambiente do mundo. Irá julgar todos aqueles que desprezaram o ambiente de Deus. A apóstola tem pregado há várias quartas-feiras, há alguns meses, a respeito dos finais, dos tempos. E o juízo é algo que é certeza que vai acontecer. Mas a palavra do Senhor nos diz que Ele nos livrará disso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo será livre do juízo de Deus, o juízo condenador, o juízo que vai levar para o inferno. Vamos ler os textos aqui, mas com uma outra ótica. Eu já li esse texto como enfermidade, mas essa mesma situação podemos aplicar como juízo de Deus, porque diz na Bíblia que isso aconteceria como juízo de Deus. No versículo 6 até o versículo 8 de novo aqui. No versículo 5, vamos começar do 5. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Esse texto aqui mostra a praga, a peste, como juízo de Deus, que viria sobre as pessoas, sobre o mundo, no final dos dias, no final dos tempos. Pestes, pragas, guerras, rumores de guerras, terremotos, tudo isso está acontecendo na realidade. Mas a promessa de Deus é que nós somos livres disso. Olha que tremendo isso. Vale a pena habitar nesse lugar em Deus. Vale a pena viver no ambiente de Deus. Não só conhecer sobre o ambiente de Deus, mas viver no ambiente de Deus. É tremendo isso. Agora, todos esses perigos e muitos outros perigos que o mundo, que o diabo arma, que o diabo arquiteta, nós somos livres. Olha o que diz o texto aqui, vamos ler alguns textos que são maravilhosos, que traz segurança para aquele que crê, para aquele que vive no ambiente de Deus. Diz assim, a partir do versículo 9, vamos lá. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Olha o privilégio que tem aquele que habita no ambiente de Deus, que vive no ambiente de Deus. Queridos, eu tenho ousado aplicar esse salmo aqui na minha vida, na minha família, sim, dessa forma. Sempre, ou quase todos os dias, eu faço menção desse salmo. No momento de oração, a orar juntos em família,
ao orarmos juntos, ou no meu a sós com Deus, todos os dias eu uso esse salmo para isso. Falo, Senhor, a sua palavra diz isso, que aquele que habita no teu esconderijo, eu decido habitar no seu esconderijo. Eu decido, eu ouso declarar isso como verdade, que a peste não vai entrar na nossa casa, que a praga não vai entrar. Sabe, eu declaro isso como verdade na minha vida, não como um versículo decorado, não. Nós já experimentamos isso várias vezes, que isso é uma verdade. Quantas e quantas vezes, diante de circunstâncias, a gente fala, Senhor, a nossa realidade não é isso, a nossa realidade não é o que o médico disse, a nossa realidade é o que Deus disse. Há 11 anos atrás, o meu pai teve um câncer maligno no cérebro, um câncer que aos olhos da medicina era algo mortal, maligno, mortal. Mas nós olhávamos para aquela circunstância e dizia, não, essa não é a realidade, não é a nossa realidade, é só um laudo médico. É só uma estatística, é só um laudo médico. A nossa realidade é o que Deus diz. A nossa realidade é o que a palavra diz. E nós brigávamos conosco mesmo, eu, meus irmãos, minha mãe. A gente lutava contra aquela circunstância. Meu pai fez a cirurgia, fez o tratamento todo. E hoje ele não tem mais câncer. O câncer foi vencido em nome de Jesus, para a glória de Jesus. O médico diz que ele está curado, ele não tem mais nada. Aquilo que era impossível, aquilo que para a medicina era uma incógnita, para aquele que habita no esconderijo é uma verdade. Proteção. Passamos na adversidade, passamos, mas Deus estava conosco. Porque Deus é fiel, a fidelidade dele não estaria conosco todos os dias. Diz a palavra do Senhor. É uma decisão que nós temos que tomar todos os dias. Deus, eu decido habitar nesse lugar. Eu decido desfrutar do Senhor, da sua pessoa, da sua glória. Assim como Moisés falava, Senhor, eu não quero fazer nada sem tua glória. Eu não quero continuar, se o Senhor não for comigo, eu não quero continuar carregando esse fardo sozinho, não. Eu não quero carregar esse povo difícil, não. Se o Senhor não for comigo, eu não quero ir. Me tira, me risca do livro da vida então, que eu não quero fazer nada sem tua presença, sem tua glória. Esse era o desejo de alguém que conhecia esse ambiente de Deus. Esse precisa ser o meu clamor. Há um tempo atrás também, problemas de saúde que nos rodearam. E eu falava, Deus, a gente orava junto, falava, não, Deus, esse é só um exame. É só um exame que deu isso. A nossa realidade é que nós abrigamos no esconderijo do Altíssimo. Praga nenhuma, peste alguma, nenhuma dessas setas do mal irá nos atingir, porque nós estamos guardados em Ti. Depois de um tempo, fazendo exames, não havia mais nada, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Então Deus é bom. Essa é uma verdade que nós precisamos desfrutar dela. Às vezes você pode dizer, pastor, mas o senhor não conhece a minha vida, o senhor não sabe o que eu estou passando. Queridos, qualquer lugar com Deus é melhor do que no mundo sem Deus. Qualquer lugar com Deus, você pode estar num deserto, dentro de uma fornalha de fogo, numa cisterna. Se Deus estiver com você, você está no melhor lugar. O mundo é um lugar de morte. O mundo é um lugar de mentira, de engano. O ambiente de Deus é um lugar de milagres. É um lugar do favor de Deus. Amém? Quantos creem nisso? Coloque em pé. Agora você pode me perguntar, pastor, como entrar no ambiente de Deus? Você precisa entregar a sua vida para Jesus. A sua vida precisa estar aos pés do Senhor. Olha o que diz aqui, Salmos capítulo 24, versículo 3 até o versículo 6. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Olha que maravilhoso isso. Essa é a condição para que a nossa morada seja o ambiente de Deus, o abrigo do Altíssimo. Aquele que tem as suas mãos limpas e o coração puro. Só existe alguém capaz de limpar as nossas mãos, capaz de purificar o nosso coração. Na realidade ele já fez isso.
quando Ele foi para a cruz, Ele fez isso por mim e por você. Ele lavou as nossas mãos, Ele trocou as nossas vestes, Ele purificou o nosso coração. E se isso não tem sido uma verdade nas nossas vidas, é hora de corrermos para Ele, de entrarmos num ambiente dEle. E quando eu entro num ambiente dEle, queridos, algo maravilhoso acontece. Os meus olhos são abertos, a minha vida, ela tem um novo sentido. O apóstolo Paulo, quando entrou no ambiente de Deus, ele descobriu que ele não era mais um simples religioso. Quando ele entra num ambiente de Deus, seus olhos são abertos, ele descobre que ele é um apóstolo de Cristo. Olha que maravilhoso isso. Ele descobre que ele é um apóstolo para as nações. Uma pecadora que era carregada de demônios, quando ela se depara com o ambiente de Deus, com o ambiente de Jesus, a sua vida foi transformada a um toque, e a sua expressão de adoração se tornou conhecida onde esse evangelho é pregado. Que maravilhoso é viver no ambiente de Deus. Homens que eram simples pescadores, quando entraram no ambiente de Deus, impactaram as nações com a glória de Deus. Paulo e Silas na prisão, aquele era um ambiente de juízo, no ambiente do mundo, mas no ambiente de Deus, era um lugar de adoração, e um lugar de manifestação da glória de Deus. As cadeias foram abertas, as paredes, houve um terremoto ali. O ambiente do mundo se rendeu à glória que há no ambiente de Deus. No ambiente de Deus, queridos, um pregador comum, cheio do Espírito Santo, impacta pessoas. 3.000 almas se rendem a Cristo. No ambiente de Deus, 5 pães e 2 peixes alimentam uma grande multidão. Por que a gente insiste às vezes em valorizar o ambiente do mundo, em depender tanto daquilo que é visível, palpável, em depender de um político, em depender de um laudo médico, em depender, sabe, das notícias, dos noticiários, sendo que a nossa segurança é o Senhor, o nosso refúgio é o Senhor, a nossa fortaleza é o Senhor. Você pode levantar sua mão para o alto e dizer isso? Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, maravilhoso isso. Seremos guardados, seremos protegidos. Quero encorajar você a olhar para você agora, para as circunstâncias que te rodeiam, o que tem roubado o seu sono, o que tem roubado a sua paz. Talvez seja uma doença, enfermidades. A promessa do Senhor é que Ele te livrará de tudo isso, das pestes, das pragas, dos perigos biológicos. Promessa de Deus. É a depressão. O que é? Quais são os perigos que têm rodeado a sua vida? Essa é uma noite de mudar de ambiente. É uma noite de se lançar no ambiente de Deus. Fala: Senhor, a minha verdade não é mais o que eu vivo, não é o que eu vejo, não é o que eu sinto. A minha realidade é o Senhor. A minha realidade é o Senhor. Aquele que abriga no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer. Você pode dizer para essa circunstância quem é o teu Deus. Você pode dizer para esse medo que tenta rodear a sua vida quem é o teu Deus. Ele já te livrou de tudo isso. O perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor lança fora o pânico. O perfeito amor lança fora tudo que se levanta contra as verdades de Deus. Vamos adorar o Senhor com esse cântico. Quero que você reflita enquanto isso. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Jesus. O Deus que faz o cego ver,
passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se renda ao Senhor nessa noite, meu irmão. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vive está dentro de mim, vive está dentro de mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aquele que era e há de vir, e seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era e há de vir, e seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Você crê que essa é uma verdade para você e para mim?
Então faça como somos orientados, olha para a circunstância. Você pode dizer para essa circunstância, faça isso agora. Enquanto os instrumentos, os irmãos estão adorando o Senhor, olha para essa circunstância que te roubava a sua paz, que roubava o seu sono. Olha para ela, olha, eu posso dizer para você, eu estou autorizado pelo céu a te dizer, saia da minha vida. Eu estou autorizado pelo céu a ordenar demônios, solta a minha família, solta os meus filhos, solta o marido, solta a esposa, em nome de Jesus. Eu estou autorizado pelo céu, no ambiente de Deus, a ordenar para a enfermidade, saia, 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 em nome de Jesus. Doenças, saiam, em nome de Jesus. Covid-19, recuem, ora, em nome de Jesus Cristo. Solta o Brasil, solta as nações, em nome de Jesus. No ambiente de Deus, há milagre. No ambiente de Deus, a salvação. Em nome de Jesus Cristo. Quem poderá subir no monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e um coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor e Deus, Senhor e Deus, o seu Salvador, e o seu Salvador lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó.